Gostaria de convidar a mesa para a sua coordenação o advogado eleitoralista Mauro Presoto. A terceira mesa, que tem como tema os sistemas eleitorais no direito comparado. Professora de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Catânia, na Itália, e Universidade LUMSA, em Palermo, Itália, e de Direito Ambiental na Faculdade de Economia, na Universidade de Catânia, Itália, mestre em Estudos Jurídicos do Instituto do Meio Ambiente, Piero Calamandrei, Florença, Itália, PhD em Direito Público na Faculdade de Direito na Universidade Federico II, Nápoles, Itália. Convidamos a doutora Ida Ângela Nicotra. Professor de Direito Público Comparado na Faculdade de Ciência Política da Universidade da Calábria, Itália. Especialista em Administração Pública, mestrado em Ciência Política na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Convidamos o professor Dr. Guerino Dinásio. Professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito, Universidade de Bolonha, Itália. Doutor em Direito Constitucional, Universidade de Bolonha, Itália. Secretário Nacional da Associação de Constitucionalistas Italianos. Convidamos o professor Dr. Andrea Morroni. Ainda para essa mesa genuinamente italiana, convidamos a professora de Direito Constitucional Italiano e Direito Comparado na Faculdade de Ciência Política, Universidade de Florença, Itália, e de Direito Público da Faculdade de Economia da Universidade de Bocconi, Milão, Itália, doutor em Justiça Constitucional e Proteção Internacional dos Direitos Fundamentais pela Faculdade de Direito da Universidade de Pisa, Itália, vice-presidente da Associação Nacional de Direito Público Comparado Europeu. Professora doutora Ginevra Serrina Ferroni. Com a palavra, o presidente da mesa, doutor Mauro Presoto. Bem, boa tarde a todos. Vamos retomar os nossos trabalhos discutindo os sistemas eleitorais no direito comparado. Obviamente, a minha posição aqui é de mero espectador e com a função apenas de dizer quando o tempo está acabando. Uma mesa composta apenas por italianos. Mais nada que o tradutor aqui não resolva o meu problema. Porque não parlo niente e capisco più meno. Então, sem maiores delongas, nós passamos inicialmente a palavra à professora Ida Ângela Nicotra, que terá o tempo de 20 minutos para a sua exposição. Vi ringrazio tutti voi per l'invito, in particolare i colleghi amici dell'Università Brasiliana, il Tribunale Elettorale di Florianópolis per l'organizzazione di questo evento, a Escola Giudiziária Eleitoral, que organizaram um evento sobre um tema fundamental de pesquisa, de aprofundamento, não somente em referência ao direito brasileiro, mas mais em geral em relação aos Estados nacionais, em relação aos Estados nacionais que se encontram na Europa também e que têm uma configuração como forma de governo diferente daquela dos sistemas ibero-americanos. O debate que desenvolveu-se hoje em volta do tema dos sistemas de voto, de votação, colocou duas diferentes exigências que todavia não se contrapõem entre elas, mas que precisam encontrar uma forma de conciliação, uma forma de síntese, que demonstram exatamente como os sistemas de votação, de eleição, são fortemente influenciados, condicionados pelas formas de governo, pelas formas de governo que são adotadas em cada Estado nacional.
É desta forma que hoje de manhã enfrentamos algumas diferentes concepções do sistema de votação que teriam que garantir a estabilidade e a eficiência da governabilidade, ou seja, a capacidade de ação dos governos, dos executivos nacionais, e em segundo lugar, aquela que teria que garantir a representação, o pluralismo, o direito das minorias. Na realidade, esse tema é um tema que é enfrentado em todos os ordenamentos nacionais. Claramente, na Itália estamos privilegiados na pesquisa nesse tema, porque nós estamos enfrentando uma difícil composição de uma lei eleitoral que deveria depois ser utilizadas para voltar a votar nas eleições políticas. Nesse ponto de vista, a Itália se encontra numa situação bastante peculiar, provavelmente difícil a ser compreendida por quem olha de fora, porque assiste como observador externo, porque a lei eleitoral não funcionou nas últimas eleições políticas. Na realidade, ela entregou ao país, à Itália, uma situação de extrema ingovernabilidade, uma situação na qual nenhum dos partidos que se apresentou no parlamento, nenhum das coligações que alcançaram uma maioria que estivesse capaz de governar. Uma maioria com a qual puder governar o país. Por esse motivo, procedeu-se à nomeação de um presidente do Conselho dos Ministros diferente daquele que era o candidato às eleições. Dessa forma, por que eu estou contando este fato? Que meramente é um fato local, interno, como fato italiano. Para poder entender, para poder explicar mais na compreensão da distância, uma compreensão de problemas que não podem ser de um sistema diferente, de um sistema presidencialista, que obviamente serão diferentes. Entende-se desde logo como os sistemas eleitorais, o método de votação das eleições, sejam influenciados das duas diferentes opções de governo. De um lado temos um parlamentarismo, do outro lado temos um presidencialismo. O que aconteceu na Itália? O que aconteceu na Itália desde a Constituição italiana até hoje? Sucederam-se uma série de leis eleitorais e sistemas de votação para procurar a governança, a governabilidade, mas que não significasse a representação. No primeiro período, vou tentar dividir por esquemas, porque o tempo é bastante reduzido. Em um primeiro período, até 1992, mais ou menos, adotou-se na Itália uma lei de tipo proporcional, uma lei que é inclusiva, que incluía exatamente, dava a possibilidade de entrar no parlamento também aquelas forças políticas de modestas dimensões que eram importantes para evitar umas fraturas sociais perigosas, no momento em que a Itália era um país que era caracterizado por profundas divisões ideológicas. Aquele sistema foi abandonado porque colocavam-se dentro do parlamento também aquelas minorias. Era respeitado, com certeza, o pluralismo, mas não garantia a governabilidade, não garantiu a eficiência, ou seja, a possibilidade dos governos de poder levar para frente a própria agenda política. No 93, depois de alguns fatos de corrupção política que aconteceram no nosso país, muito importantes, provavelmente vocês ouviram falar, os efeitos da Tangentopoli, passou-se um sistema de tipo majoritário, um sistema talvez mais seletivo, menos inclusivo, que precisava garantir a estabilidade e a eficiência do governo do executivo. Mas isso não se verificou.
porque a estrutura multipartidária do nosso país, da Itália, uma estrutura que tem uma característica de multipartidarismo exagerado, em que ganhou a eleição com uma margem de voto muito importante, um partido que ganhou a maioria no parlamento, mas que foi impedido de portar para frente, levar para frente seu programa político. Esse sistema foi ignorado e se procedeu assim a inserir como sistema de votação uma lei que tivesse uma tendência proporcional, uma lei que não funcionou, mas que no final foi até declarada ilegítima por uma sentença da Corte Constitucional italiana, como hoje foi já lembrado. Hoje, nosso país, a Itália, vive numa situação de grande precariedade, uma situação de instabilidade, pois as câmaras do parlamento estão enfrentando uma lei eleitoral para que seja possível voltar a votar. Durante um ano tivemos 3 governos que foram guiados, que são atualmente guiados, dirigidos por presidentes de conselhos de ministros que não obtiveram alguma legitimação popular, pelo simples fato que eles não passaram pelo voto dos eleitores. A complexidade do nosso sistema tem a ver com o fato que na Itália existe um parlamentarismo muito fracionário. Hoje de manhã falou-se muito justamente que não é necessário um sistema de tipo presidencial, com uma eleição direta do presidente da República. Ter estabilidade do executivo é possível alcançar esse mesmo objetivo com fórmulas parlamentares que sejam racionalizadas. Por exemplo, podemos pensar o modelo alemão, em que a fórmula parlamentar é racionalizada de forma tal que o chefe do executivo alemão, ou seja, a senhora Merkel, o chefe do executivo, detém fortes poderes e o último vértice do nosso presidente do Conselho dos Ministros em exercício na Itália, Matteo Renzi, os jornais italianos sublinharam como, desde 2006, a senhora Merkel dirige a Alemanha, enquanto a Alemanha foi representada já por 5 presidentes dos Conselhos dos Ministros. Uma situação bastante diferente. Essa é a fotografia, vamos dizer, dessa situação de instabilidade, de precariedade em que verte nosso sistema político. O que isso significa? Significa, a meu ver, que a lei eleitoral, pelo menos na Itália, o sistema de votação sobrecarregou-se de expectativas que a lei eleitoral não consegue dar. A lei eleitoral, ela deve ser ligada desde o começo a uma fórmula de governo eficiente e estável. Hoje em dia ainda tenta-se de novo modificar a forma de governo na Itália e tenta-se de fazer isso, por exemplo, nesse último experiência do governo de Matteo Renzi, depois de 30 anos em que se sucederam várias experiências de reformas da Constituição, de revisão da Constituição, contemporaneamente procura-se modificar a lei eleitoral. E a lei eleitoral que está sendo construída na Itália é uma lei eleitoral que é baseada sobre alguns princípios que são princípios fundamentais. Uma lei eleitoral de sistema proporcional que tem como objetivo aquele de garantir a representação do pluralismo político com uma forte e importante correção de tipo majoritário. A correção de tipo majoritário, de qual estamos falando, é feita com 2 instrumentos. São, primeiro, o limite de barreira, cláusula de barreira para limitar que os pequeníssimos partidos entrem em parlamento e criem uma situação de interdição, de impossibilidade em relação ao poder executivo, ou seja, aquilo que estava sendo falado hoje de manhã, pequenos partidos que conseguem condicionar fortemente a ação dos governos, ou seja, aquela cláusula de barreira de um lado e um prêmio de maioria do outro lado. Um prêmio de maioria que, no nosso caso, por exemplo, na lei italiana, é ligada, extremamente ligados ao alcance
por parte do partido, da coligação, que consegue obter mais votos, de um número de cadeiras que permita a esse partido, a essa coligação, de obter a maioria no parlamento. É somente uma das possibilidades, porque na realidade esse sistema de votação prevê que em caso nenhuma das forças políticas alcance o 37% dos votos, nesse limite, que poderia mudar, porque a lei eleitoral deve passar também pelo Senado agora. Nesse caso, passaria-se para um segundo turno entre as duas forças que pegaram mais votos. Nesse sentido, quer dizer que o prêmio de maioria é substituído por um instituto muito mais democrático, que é o segundo turno, ou seja, o segundo turno em que quem tem mais votos vai governar. Serão os cidadãos que quem vai governar o país é quem recebe mais votos. Isso aí será diferente do que foi pronunciado pelo corpo eleitoral. Quais são as questões fundamentais? A primeira está ligada às cláusulas de barreira. São previstas cláusulas de barreiras muito altas, por exemplo, tem uma do 8%. Se uma coligação não alcançar, por exemplo, 8%, não pode entrar em parlamento, 8% das votações. A meu ver, esta cláusula de barreira tão alta é contra o princípio político de representação das minorias. Não importa se elas alcançam 7,8%, 7,9% do consenso. Óbvio que é um obstáculo a essa representação das minorias. Outra questão fundamental é entender se o limite de 37% ainda não é muito baixa para poder atribuir a este prêmio de maioria. Por que eu digo isso? Porque a Corte Constitucional italiana reprovou a lei eleitoral precedente, afirmando que se um partido ou uma coligação não alcancem um limite mínimo de consenso, atribuir a este partido ainda que esse partido chegue a ganhar um voto a mais dos outros, uma maioria, seria uma distorção do princípio de representação e do princípio de igualdade do voto. Concepção princípio esse que foi retomado de uma sentença do Tribunal Constitucional alemão, que também falou que, na realidade, o sistema proporcional dá legitimidade, uma legítima expectativa aos cidadãos, que é exatamente aquele que o voto seja igual, seja fundado no princípio de igualdade, no mesmo tempo, igualdade do voto certamente garantido, tanto na entrada, mas que deve ser garantida também na saída, ou seja, o sacrifício do princípio de igualdade do voto deve ser mínimo em relação à ideia do que o próprio voto, que o resultado eleitoral deve entregar ao país uma maioria estável que seja capaz de sustentar um governo que dure no tempo, que dure uma legislatura, como deveria ser nos casos, por exemplo, em que o sistema funciona. Existem, então, na realidade, esses dois aspectos. Numa visão de conjunto, é uma lei que tenta superar esse problema da não eficiência, da não estabilidade dos governos, porque, de fato, a Itália põe-se esse primeiro problema, é o grande problema de um país que tem um parlamentarismo, um sistema parlamentar fracamente fracionarizado, mas que deve ser claro para todos, e muitos na Itália entenderam, outros compreenderam menos, que uma lei eleitoral sozinha, não consegue resolver todas as questões que um governo se põe. Não existe uma lei eleitoral perfeita se não se acompanha um sistema eleitoral, uma arquitetura constitucional que funcione.
Pensem, por exemplo, que na Itália existe uma condição de estrutura do nosso bicameralismo que talvez é quase única no mundo, no sentido que existem duas câmaras que desenvolvem as mesmas funções e todas as câmaras devem conferir ao governo um voto de confiança para que o governo possa continuar com a sua ação política. Isso deixa tudo muito mais complicado, é um sistema meio barroco, um sistema que torna difícil aos presidentes dos conselhos, dos ministros em geral, de governar. Não se trata de ser capaz, menos ou mais capaz, mas de um sistema que funciona. A lei eleitoral deve ser acompanhada por reformas sérias, por reformas que tenham a ver uma reestrutura do bicameralismo que passe de um bicameralismo paritário a um bicameralismo assimétrico. Deve também relacionar-se a um reforço da forma de governo, talvez pensando a uma possibilidade do presidente do Conselho dos Ministros de revogar e de nomear os ministros, ou talvez introduzindo no sistema aquela fórmula presente, por exemplo, na Constituição alemã, ou seja, a moção de desconfiança construtiva, poder dar um voto de desconfiança a um presidente dos Conselhos de Ministros, tão somente se o parlamento votar por maioria absoluta por um outro presidente do Conselho que possa substituir aquele que está saindo, para exatamente evitar aquelas crises em que fiquem os governos que tanto estabilidade trouxeram ao país italiano e que também trouxeram pouca credibilidade à Itália no contexto internacional. A minha ideia é, por último, que a lei eleitoral nasce para garantir a representação, para garantir o pluralismo. E, por esse motivo, uma lei eleitoral deve deixar fora do parlamento menos forças políticas possíveis. Mesmo que a Constituição italiana, a diferença da Constituição brasileira, não introduziu a Constituição italiana o princípio proporcional, do sistema proporcional, na Itália também existe uma questão de representar todas as forças políticas, representar os diferentes aspectos da sociedade. Não podemos, então, fazer com que a lei eleitoral desenvolva um papel que não pode desenvolver. A lei eleitoral é feita para formar um parlamento que representa o sistema de governo. O sistema de governo é feito para garantir um governo que possa ser estável e eficiente e que possa, portanto, governar um país. Podemos ver que as posições diferentes, distintas, que parecem até ser contrapostas entre elas e que requerem governança e governabilidade, precisam ser discutidas lá no começo. Existem duas formas de governo, dois sistemas de governo que têm objetivos diversos, diferentes. O presidencialismo traz a estabilidade do executivo, a possibilidade, então, de que o executivo consiga terminar o seu mandato, enquanto o parlamentarismo, e não racionalizado ainda por cima, consegue trazer uma certa instabilidade do sistema e deixa o país, talvez, quase ingovernável, sem possibilidade de ser governado. Na Itália, o problema da reforma das instituições é sentido de forma improrrogável, é algo que tem que ser resolvido urgentemente, apesar desse problema existir há tantos anos, porque a crise econômica que está atravessando o nosso velho continente é uma crise que somente pode ser combatida através de instituições estáveis e eficientes, que devem ser propostas perante os cidadãos com a possibilidade com que esses cidadãos possam fazer escolhas para superar essa situação econômica que está destruindo o país, principalmente para as classes sociais mais fracas. Obrigada. Bem, após a manifestação da professora Ida, que demonstra que, embora sobre perspectivas talvez um pouco diversas, os problemas que se vivem, por exemplo, na Itália, também há aqui no Brasil, e nessa lógica de que não se pode esperar da legislação eleitoral a resolução de todos os problemas,
que parece ter sido uma dinâmica, uma conclusão que vem se debatendo e se colocando desde as primeiras manifestações do dia de hoje. E para não dizer coisa que não devo, já que aqui, apesar da tradução, eu posso incorrer em alguns equívocos, eu já passo desde logo a palavra ao professor Quirino Dinazio para a sua manifestação em 20 minutos. Obrigado naturalmente. Prima di iniziare chiedo scusa perché la mia relazione sarà in italiano, ma ci sono, l'ha detto stamattina il professor Frosini, ci sono delle bravissime interpreti Mas os intérpretes vão me ajudar a far comprendere e que farão entender aquilo que eu quero dizer. E, naturalmente, quero agradecer à Escola Judiciária Eleitoral, aos colegas brasileiros e, particularmente, ao professor Marcelo por esse convite de vir aqui nessa belíssima cidade brasileira. Eu falarei do sistema eleitoral dos municípios italianos. Aparentemente, poderia parecer um problema interno, um problema doméstico, como disse a professoressa Nicola. Mas se a gente observar o sistema eleitoral do governo dos municípios com olhos de comparação, o professor Frosini, hoje de manhã, convidou a gente a aprofundar esses argumentos pelo método comparado, e, por outro lado, a gente não tem outra maneira de fazer. É claro que não é um problema interno da Itália. Ou seja, eu falarei de regras eleitorais que estão em vigor há 20 anos e que produziram um sistema político institucional, no sistema político institucional, resultados positivos. E, para mim, não é por acaso que o governo hoje na Itália tenha um síndaco um prefeito de uma cidade como Firenze, que tem a mesma população que Florianópolis, e se o secretário do Conselho de Ministros, que na Itália é uma espécie de presidente sombra, seja também um ex-prefeito de uma cidade menor do sul da Itália, Reggio Emília. Então, a gente precisa dizer que na Itália, pela grave crise econômica, do multipartidarismo desesperado, é um problema relativo, é uma visão relativa, mas eu acho que na Itália há um pluripartidarismo desesperado. Na Itália do Berlusconi, de um presidente da República eleito pela segunda vez e pela primeira vez que se elege na Itália um presidente de 87 anos, um chefe de governo que tem 39 anos, portanto jovem, portanto na Itália dos escândalos, na Itália do canteiro de obras, em cada mudança de governo, em cada governo, como disse antes a professoressa, são sempre frequentes essas trocas. Houve 3 nos últimos 3 anos. Nessa Itália, tem alguma coisa que funcionou e que continua funcionando no sistema político institucional. Essa é a minha opinião. E esse é o sistema eleitoral do governo local. A normativa eleitoral, da qual eu falarei brevemente, diz respeito aos entes locais, porém tem um excelente impacto sobre o sistema. No momento da reforma, isto é, 20 anos atrás, as coligações a nível político nacional e aquele local eram particularmente intensos. Por outro lado, a evolução da ordem do governo local sempre constituiu, na ordem italiana, um termômetro sensível das transformações da Constituição material, das modificações do sistema político, do tipo de coligação
que o mesmo sistema político pretendeu estabelecer com a sociedade civil. Aliás, justamente nos níveis de governo, ou seja, nos municípios, os mecanismos de eleição foram considerados um instrumento determinante para fazer conquistar uma relegitimação da classe política e para invertir a tendência dos fenômenos de ocupação dos partidos, das instituições, pelo menos as instituições regionais locais. Então, a aprovação de uma lei em 1993, a número do sistema eleitoral local, representa o momento fundamental de uma profunda mudança na composição e na qualidade da classe política. E em 1993, na Itália, eu estou falando para vocês que não são italianos, a classe política foi revolucionada pelos escândalos e pelo sistema partídico nacional. Naquele momento de crise institucional, em 93, que transformou profundamente as relações entre cidadãos, partidos e instituições, aquele ano foi visto como o ano do nascimento do que se chama a Segunda República. E tinham sido confiadas a novas modalidades de introdução de votos, então um novo sistema eleitoral, expectativas extraordinárias, que podiam encontrar fáceis soluções para superar contradições que apareciam no cenário político e devolver governabilidade e funcionabilidade, pelo menos para as instituições locais. Então, a situação era tal que a eleição direta do prefeito, que nunca tinha acontecido antes, nunca tinha sido uma eleição direta do prefeito dos municípios. Então, ela não devia só resolver um problema de uma maior funcionalidade do sistema do governo local, mas tinha que representar a solução de um problema muito maior, que era a legitimação da classe política do país inteiro. Do ponto de vista mais jurídico, a reforma do sistema eleitoral de 1993, ou seja, 30 anos atrás, tem que ser enquadrada também numa operação mais ampla de reforma da descentralização territorial na Itália, que alcançaria seu ápice, essa reorganização, ela ia alcançar o ápice na Lei Constitucional de 2001, que reformará toda a parte da Constituição que diz respeito aos governos locais. Foi tão forte o empurrão dado pelo governo e, em particular, pela reforma eleitoral local, para a reforma constitucional, e toda a Constituição que dizia respeito à instituição territorial assumiu na Itália, ou seja, existe um papel importante dos entes locais e, sobretudo, dos municípios. No que diz respeito à matéria da legislação, o Estado conserva a própria competência. É competência exclusiva do Estado. E será com a lei do Estado que se determinam as causas de exclusão do eleitorado passivo para as administrações locais. A reforma do sistema eleitoral dos municípios, como eu falei, não comporta somente a passagem de uma forma de democracia imediata a uma democracia diferente, mas introduz um sistema marcado por uma lógica majoritária, que 20 anos atrás era totalmente ausente na Itália, não existia. E que aparece não só pelas eleições diretas do prefeito, do líder da comunidade local, mas também como valorização máxima do método majoritário, mas que valoriza um prêmio majoritário
que está coligado ao prefeito vencedor. A nova normativa eleitoral, eu digo nova, ou seja, de 20 anos atrás, essa normativa da qual eu estou falando, ela faz uma diferenciação entre municípios pequenos, abaixo de 15 mil habitantes, e aqueles maiores, acima de 15 mil habitantes. Não vou me alongar nessa descrição das regras eleitorais. Elas aparecem no texto escrito. Mas aquilo que eu gostaria de afirmar é que o sistema eleitoral comunal dos municípios, no processo de renovação da classe política, e, portanto, como reflexo, a gente tem a prova hoje no processo de renovação da classe política nacional, isso se demonstra pelo fato que se assiste à emersão de prefeitos carismáticos. O atual chefe do governo tem esse perfil e é a expressão do que a gente chama de sociedade civil e que quebra os limites que traz consensos transversais e muito amplos. Não é raro que essas figuras utilizem as experiências locais, principalmente trazendo para as cidades maiores como canal de acesso a uma carreira política de nível nacional. O sucesso da reforma eleitoral do governo local vem do fato que isso é uma primeira experiência. Hoje, depois de 20 anos, a gente pode afirmar que é bem-sucedida, é uma experiência de democracia imediata, que interrompe o sistema de mediação dos partidos, que se tornou muito sufocante, e de colocar o eleitor na condição de poder escolher representantes e programas. A boa performance do método das eleições municipais determina que esse sistema apareceu muito mais forte como modelo teórico para uma mais ampla reforma eleitoral nacional, num tipo de mecanismo ao contrário, vamos dizer. As periferias, e, portanto, os governos locais do sistema político, as periferias do sistema político dos municípios, traz estabilidade executiva a nível nacional. Então, do momento em que se considera que no espírito do legislador de 93 era a vontade de perseguir não só a renovação institucional a nível nacional, mas se indicava que os processos de reforma do sistema político nacional estavam se ampliando. Então, é verdade que não se pode confiar ao sistema eleitoral excessivas as expectativas de resolver problemas institucionais e políticos. E o modelo municipal na Itália mostra que a reforma do sistema eleitoral pode representar um exemplo desse sistema. Mas os atores políticos, e isso é um problema doméstico interno, não conseguem avaliar adequadamente as potencialidades da reforma do sistema eleitoral em termos de renovamento do cenário político e se preocupam principalmente ou somente em calcular os eventuais vantagens ou desvantagens eleitorais. Um exemplo dessa tendência dos atores políticos italianos, que no sentido de subvalorizar as reformas eleitorais, é o que acontece com as sentenças da Corte em 2011, 2012, 2014, da qual falamos hoje de manhã, que estabeleceu a violação de diversas disposições constitucionais por parte da lei eleitoral do Parlamento italiano, a lei número 270 de 2005, melhor conhecida na Itália com o nome de, não positivo, é um nome ruim,
Vamos ver, ele vai tentar traduzir. Que quer dizer porcellum, porquinho, que seria o nome que indica aquela lei eleitoral que foi feita pela Corte. Não vou me alongar nesse assunto, mas a Corte declarou a inconstitucionalidade da lei eleitoral, seja para o prêmio de maioria, a Câmara dos Deputados e aquele regional, e seja pelas listas bloqueadas, fechadas. Essa lei está em contraste à Constituição, enquanto não impondo um mínimo de votos de maioria relativa e marcando automaticamente um número muito alto, de forma que transforme a formação que conferiu um percentual naquilo que alcança a maioria absoluta e permite uma forte representatividade da Assembleia Parlamentar. Um raciocínio análogo é feito também em base regional na Itália para o Senado. Nesse caso também, mandando um limite mínimo no que concerne ao sistema de listas locais, não permitindo ao eleitor expressar alguma preferência, mas somente escolhendo uma lista de partido que designa a lista de todos os candidatos, se coloca essa também em contraste com algumas normas constitucionais e também com o artigo 3 e 1, que reconhece na Corte Europeia dos Direitos Humanos, que reconhece ao povo o direito à escolha do órgão legislativo. Essa sentença traz diversas prerrogativas, seja de caráter constitucional, e isso que é o que diz respeito à legitimidade da representância parlamentar, que é inconstitucional. Não vou me delongar muito nesse aspecto. Nós falamos muito disso na Itália. Meus colegas estão sentados, aprofundaram muito esse problema, mas certamente aquela sentença ela enfraquece a legitimação do parlamento. Outro aspecto é aquele do sistema eleitoral que fica. Qual é o sistema que a gente tem agora na Itália, baseado nessa sentença? É um sistema eleitoral, tem que ter. A gente tem que votar em qualquer momento, então existe um sistema eleitoral que fica, mesmo nos efeitos da sentença, mas eu não posso me delongar em relação a isso. O que eu quero evidenciar justamente sobre o porcellum, o porquinho, que mostrou toda a sua inadequação para garantir a representação. Não representava e nem governava. Nos últimos 3 anos, a gente teve 3 governos diferentes. Mas, apesar disso, a classe política na Itália não tinha conseguido, com culpa deles, reformar o sistema. Não é uma novidade absoluta que a classe política do nosso país, a Itália, espere recursos externos para poder dar conta do eleitorado. E a sentença da Corte determinou que a classe política nacional, depois de uma imobilização gravíssima, se reativou depois de um acordo entre o atual chefe do governo e o líder do maior partido de oposição, Berlusconi, na direção de uma nova normativa eleitoral.
Eu vou concluir rapidamente. Aquilo que mais me pressionava, eu espero de ter conseguido, é que a partir da análise do caso italiano, a gente pode concluir coisas importantes. E a gente vai resumir aqui. Ou seja, a reforma do sistema eleitoral pode se tornar um elemento propulsor de renovação se não for considerada de forma isolada. Mas ela se torna uma reforma orgânica para todo o sistema institucional, da mesma forma como foi para o governo local. O processo de renovação dos municípios na Itália, por meio da reformulação da matéria eleitoral, comportou não só a superação do problema da ingovernabilidade e da pouca durada dos executivos municipais, mas deu um impulso para a tentativa de uma grande mudança da classe política da Itália, da própria Itália. A gente não sabe se a atual classe dirigente poderá estar à altura desse governo. E a gente não sabe, mas a gente não sabe se ela vai saber governar um país como a Itália, que está numa grande crise econômica. Mas aquilo que eu tenho certeza e que eu posso afirmar é que a nova e jovem classe dirigente, e já bem jovem, ela representa uma esperança e uma mudança. E a gente pode considerar também que é um dos resultados da reforma do sistema eleitoral dos municípios, que começou 20 anos atrás e já chegou nesse ponto e seria colocada no ponto positivos da Itália dos últimos anos. Agradecemos a manifestação, a intervenção do professor Guerino. E antes de passar a palavra ao próximo palestrante, informamos que a sistemática das perguntas continua a mesma das demais palestras. Devem ser encaminhadas através do formulário próprio à mesa. Na sequência, por 20 minutos, o professor Andrea Moroni. Grazie Presidente, grazie agli organizzatori. Obrigado aos organizadores, obrigado ao presidente. Grazie soprattutto per la temperatura molto fresca di questa sala, principalmente pela mi ha temperatura consentito bastante fresca di dessa rallentare il mio sala que processo me di permitiu. invecchiamento. E quindi ho capito perché il E popolo por esse brasiliano motivo è eu un popolo così entender bello, porque o povo che si brasileiro é mantiene um povo bene, tão nonostante bonito, que consegue se manter tão bonito, não obstante tudo. quello di cui voglio parlare è Aquilo que eu quero falar é, la questione, il rapporto che sobretudo, o c'è relacionamento que tra la legge existe elettorale entre a lei e la eleitoral democrazia, e a direi. democracia. Ora, non voglio aprire questioni Não a quero quest'ora abrir da- questões a essa hora da noite, altamente complicate. altamente Però mi complexas, interesserebbe discutere mas con me voi interessaria di discutir alcune com cose vocês algumas coisas che riguardano questa relazione. que me Quando si fa dizem una respeito a essas comparazione, relações. Quando si tende fazemos uma a comparação, trascurare, si fa comparazione tra por formule vezes elettorali. Si tende a deixamos de trascurare lado lo sfondo che riguarda le o questioni fundo, principali. Ecco, as sembra questões che e sia princípios. Me interessante parece discutere que con voi tre questioni seria che interessante riguardano discutir la com vocês relazione três tra legge questões que elettorale e ordinamento dizem costituzionale. La prima, a il respeito rapporto tra das Costituzione e legge elettorale. lei La eleitoral e seconda, ordenamento constitucional. A il rapporto primeira é tra o sistema dei relacionamento partiti e entre a legge Constituição e a elettorale. lei La eleitoral, terza, la forma di segundo o governo sistema e la legge dos partidos e elettorale. da lei Ora, lo eleitoral, e o sguardo, terceiro, a ovviamente, forma quello de del governo giurista e da lei europeo. eleitoral. Questo sguardo non Esse olhar trascura, lo dico perché não pode stamattina se ne è trascurar, não parlato, pode deixar non de lado trascura anche i sistemi come os sistemas quello como aquele brasileiro, por brasiliano, exemplo, presidencial. Primo punto, O Costituzione e legge primeiro elettorale. ponto, In genere, come sapete bene, le sistema Costituzioni constitucional prescrivono eleitoral. limiti alla potestà legislativa Geralmente, in as materia constituições elettorale. prescrevem limites à lei Possiamo eleitoral e podemos distinguere diferenciar dois tipos, uma formal e Quelli uma che entrano material. in casi in cui la Entre os Costituzione primeiros, entre prevede un aqueles casos em que a determinato Constituição sistema elettorale prevê o dice determinado quello che la sistema legge eleitoral elettorale e deve contenere. diz Per o que a lei verità, eleitoral le deve Costituzioni, conter. As anche quando constituições, dicono mesmo qualcosa, quando lo fanno in dizem maniera alguma molto, coisa, o fazem molto de uma limitata. forma muito limitada. Tra i limiti materiali, Entre os questo limites aspetto deve materiais, essere este più aspecto me interessante, parece o mais interessante, rientrano quelle disposizioni entre aqueles costituzionali di dispositivos principio constitucionais de che, princípio appunto, que, do ponto de vista do conteúdo, limitam a lei eleitoral. Il limite materiale più O limite importante material mais importante
desse ponto de vista, é o princípio da igualdade do voto, que pode ser reconduzido ao princípio da igualdade, algumas regras específicas que podem ser encontradas em algumas constituições. Me parece que na Constituição brasileira a norma está no artigo 14, na italiana está no artigo 3º e no artigo 48, perdão. O princípio da igualdade do voto é a expressão do princípio democrático que funda o Estado constitucional. Por isso, a previsão expressa desse princípio não pode ser considerada necessária, porque é um princípio que, de qualquer forma, está implícito de qualquer ordenamento constitucional. Voltarei depois a falar sobre isso. Com referência aos limites constitucionais, tanto eles forem expressos ou implícitos, a função legislativa encontra um limitado campo de ação. A amplitude da legislação, em base às constituições estatais, depende sempre da amplitude das constituições. Desse ponto de vista, podemos encontrar as diferenças maiores, ou seja, alguns pontos de referências contidos, por exemplo, no princípio da igualdade do voto. Quero fazer, por exemplo, uma pergunta necessária, uma pergunta que é necessário fazer. O voto, a igualdade de voto, vale tanto na entrada ou vale também na saída? Ou seja, vale também para as regras de jogo, falamos de futebol de manhã, ou vale também os resultados do jogo de futebol? Esta pergunta na Itália voltou a ser atual, tanto pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, tanto também pela jurisprudência italiana, da Corte Constitucional Italiana, como disse o colega anterior. Qual é o aspecto interessante da Constituição alemã? A Corte Constitucional alemã anulou por duas vezes a lei eleitoral por violação da igualdade de voto. O sistema eleitoral alemão é misto, o sistema de cadeiras é dado metade proporcionalmente, metade por sistema majoritário, mas o ponto que mais interessa ao sistema alemão é na base do segundo voto, ou seja, no voto proporcional. O que acontece é que se alguns partidos obtiveram alguns candidatos com um número maior, a cota proporcional, esses partidos eles conseguem alguns mandatos, algumas cadeiras adicionais, algumas cadeiras em excedência. O Tribunal da Corte Constitucional Alemã reconheceu que esses princípios são inconstitucionais. Diz ela que o sistema eleitoral alemão tem um caráter fundamental de um sistema proporcional. A previsão de ter cadeiras sem compensação em excedência para as outras forças políticas, uma compensação para as outras forças políticas, desnatura o sistema. Esta afirmação sobre a igualdade do voto também na saída não é uma observação absoluta. A previsão não é em contraste com o método proporcional. Esse é um aspecto muito importante, porque a Corte Constitucional Alemã estabeleceu um número máximo, não podem ser mais do que 15. A nova lei eleitoral alemã corrigiu e adequou aos princípios da Corte a normativa. Na sentença fundamental número 1 de 2014 da Corte Constitucional Italiana, com a qual a Corte Constitucional Italiana anulou a lei vigente eleitoral que combinava um prêmio de majorança, o prêmio de maioria com o voto proporcional. A Corte Constitucional resolveu declarar ilegítima essa lei eleitoral porque o voto deve ser igual, não tão somente na entrada, mas também na saída. Não é possível, não pode deixar desproporcionada, deixar distante, distanciar o voto do cidadão com o resultado que aquele voto contribui a realizar através da representação parlamentar. A observação que eu quero deixar com vocês é que essa jurisprudência, o voto igual no direito constitucional, o direito constitucional vale somente na entrada. Nel senso che il voto eguale significa divieto di voto multiplo e di voto plurimo. Una testa, voto múltiplo, voto plurimo. Le regole del gioco As regras do jogo devem ser
tem que colocar a igualdade também na saída, o que equivale a reconhecer a legitimidade de forma proporcional. Do ponto de vista constitucional, isso que eu quero sublinhar, é que a expectativa dos cidadãos não querem ver alterado o peso de voto em relação aos resultados. Então, teria que avaliar, sim, essa jurisprudência, no sentido que não existe uma medida no voto que se dá e o resultado que se consegue. A igualdade de voto é calibrada na forma eleitoral escolhida e é proporcional. Menor, mas no sistema de casos, a liberdade do legislador de estabelecer o voto de saída não é sem limites. Essa jurisprudência está sujeita a um rigoroso teste de proporcionalidade ou de racionalidade. O objetivo desse controle é manter em equilíbrio a relação entre maioria e minoria. O voto igual na saída exige aquilo que implica numa democracia pluralista em relação aos direitos da minoria. A jurisprudência constitucional mostra o direito constitucional, ela chega na política do direito. Mas, do ponto de vista da teoria constitucional, os sistemas eleitorais em efeitos majoritários são do princípio do voto igual, de proporcionalidade compatível com a... Segundo ponto, os partidos políticos do sistema eleitoral, um politólogo importante no mundo afirma que a lei eleitoral é um formidável instrumento de manipulação da política, o que põe um quesito fundamental. O sistema político mostra um limite político. A manipulação que determina uma fórmula eleitoral pode ser circunscrita pela limpeza do partido, do sistema do partido, e diante desse quesito, alguns autores falam da neutralidade da lei eleitoral. Qualquer lei eleitoral não deve obstacular ou impedir a formação, a participação de partidos políticos no processo de governo. Devendo ser limitado tão somente a possibilidade de desenvolver o conflito social que existe na realidade social, sem impedir a formação de novos partidos políticos. A lei eleitoral deve ser neutral. A pergunta me parece muito importante, mas tem que ser discutida, tem que ser submetida a críticas. Tentamos responder a esse quesito. A lei eleitoral deve ser neutral. Para poder responder, podemos retomar a discussão que na Europa é bastante fecunda. Maurice Duverger, por exemplo, segundo ele, o sistema eleitoral majoritário tende ao bipartidismo, por operar em conjunto com efeitos psicológicos. O voto é igual, o voto good, votar no partido majoritário, um efeito partido do sistema majoritário, e também os partidos, o prêmio implícito que está implícito e que permitem. Segundo ele, a lei eleitoral não pode contestar o sistema político na mesma medida que o sistema político não se apresenta mais ou menos estruturado. Se o sistema político é estruturado, uma lei majoritária pode permitir o bipartitismo. Se o sistema político é bipartídico, mantém essa lei. Mas se o sistema político é dividido, fragmentado, mesmo uma lei majoritária não consente, não permite uma transformação em sentido bipolar ou ainda bipartídica do sistema político. Mas prestamos atenção, não somos politólogos, nós somos juristas e constitucionalistas. Voltamos ao discurso, por exemplo, no âmbito do direito constitucional. Reformulamos essa tese em termos estritamente constitucionais. Vou repor a pergunta. O sistema constitucional político representa um sistema constitucional? Se nós lermos o artigo 49 da Constituição italiana, que é bastante diferente do artigo 17 da Constituição brasileira, diz-se que o direito de associar-se é livre para todos os partidos para concorrer com método democrático a determinar a política nacional. É um dispositivo que, por excelência, é exemplo da constitucionalização da democracia pluralista e do pluralismo partidário. O que quer dizer concorrer? Concorrer quer dizer correr
junto, correr com as mesmas possibilidades para obter o prêmio político que é ligado à representação. Então, vamos prestar atenção à lei eleitoral. A lei eleitoral deve ser neutral? Essa é a pergunta. Essa ideia de neutralidade que está dentro da Constituição italiana, mas que acredito que esteja dentro também da Constituição brasileira, é que a lei eleitoral não pode ser neutral até em fundo, não pode. Esse é um conceito que deve ser relativizado. O sistema eleitoral deve assegurar um pluralismo partidário, mas não pode excluir a priori, desde o começo, não pode ser excludente de alguns partidos, sobretudo porque deve realizar 3 objetivos, principalmente. São 3 razões. O primeiro é reduzir a fragmentação partidária ou política. A segunda é realizar formas de proteção da democracia, proibindo, por exemplo, os partidos políticos constitucionais. O terceiro dado, por exemplo, esse é o último aspecto que vou analisar, porque a exigência é de assegurar uma maioria estável. O terceiro ponto. A forma de governo e o sistema eleitoral. A pergunta mais importante é, desde manhã está atravessando todas as relações apresentadas. A pergunta é difícil. O sistema eleitoral serve para representar ou serve para governar? É a pergunta que Tommaso Frosini nos colocou. Um colega de Bolonha confundiu. Uma pergunta que o professor Tommaso Frosini colocou: o sistema eleitoral deve servir tão somente para garantir a representação ou também para assegurar o governo dessa? Deve limitar-se, vamos dizer em outras formas, a fotografar as relações de força que estão presentes numa comunidade política? Ou seja, se existe uma maioria, a lei eleitoral fotografa essa maioria, mas se não existir essa maioria, a lei eleitoral se abstém de determinar essa maioria? Ou é uma lei eleitoral que pode ir até o ponto de criar uma maioria, mesmo que na sociedade, no sistema político partídico não exista essa maioria? Essa pergunta, representar ou governar, é uma pergunta que pode colocar uma falsa alternativa como resposta. Representar o governo, do ponto de vista de qualquer Constituição, sublinho, do ponto de vista, a meu ver, qualquer Constituição deve poder juntar a exigência da representação com a exigência da governabilidade. A representação da democracia moderna é o coração da democracia moderna, mas é também um governo da res pública, da coisa pública. Além da função representativa do parlamento, a Constituição, com C maiúscula, exige a funcionalidade e estabilidade de um governo. Se há o caso em que o governo delimita o parlamento, na Itália existe também a França, vamos fazer atenção, prestar atenção. O modelo Westminster, Londres também, são modelos presidenciais de premier inglês, ou fazer com que o governo derive do parlamento. O governo presidencial, mesmo no governo presidencial, não podemos dizer que o parlamento, ou seja, a função representativa seja separada da função de governo. Havendo um parlamento, não há um parlamento que não há uma mesma cor do presidente, a mesma legenda do presidente, um governo dividido. O parlamento deve desenvolver uma função de controle, a função de controle do presidente perante um presidente é sempre uma função de governo, não é uma coisa dividida. Mas atenção, consequência desse meu discurso é que um sistema eleitoral é funcional ao governo da coisa pública. A exigência de governabilidade pode justificar, do ponto de vista da Constituição, do ponto de vista de qualquer ordenamento constitucional, a função de instrumentos seletivos e desproporcionais. Divergel nos ensinou, os franceses ensinam aos italianos.
Às vezes acontece que uma lei eleitoral não é um simples aparelho de fotografia, uma máquina fotográfica, mas é um transformador de energias. A Constituição, qualquer Constituição, exige que a energia da política, mediante uma lei eleitoral, deve ser traduzida na possibilidade de que a forma de governo representativa possa assumir decisões políticas, obviamente, nos interesses do país, obviamente. Desse ponto de vista, ele acha que a questão está não é a possibilidade de transformação do governo, do modelo de governo pela lei eleitoral, mas é importante a medida dessa transformação que constitucionalmente é permitida. Estou terminando com algumas primeiras observações. Não é qualquer conclusão. Primeiro ponto. As ordenações constitucionais apresentam alguma homogeneidade. Uma certa homogeneidade nos princípios e nos valores fundamentais, os direitos fundamentais, ou seja, um discurso comum. Mas atenção, tem relevantes diferenças do ponto de vista do governo, da forma de governo. Segundo Leipart, a distinção fundamental entre democracias mediatas e imediatas. A segunda, interlocutor. O sistema eleitoral apresenta concretos diferentes graus de alteração e manipulação da realidade política em termos de maior ou menor desproporcionalidades. Isso porque a representância, como eu falei, é em função da República, mas esses sistemas estão em linha com os princípios compatíveis do Estado constitucional. E são estados que indicam que a seletividade do sistema eleitoral encontra um limite substancial na garantia da dialética entre o pluralismo político e social. Quarto, quando a Constituição prescreve uma fórmula eleitoral, no caso, por exemplo, do Brasil, proporcional ou majoritária da Câmara Brás, o legislador pode usar de uma ampla maioria. O processo democrático em relação o legislador, enquanto ele for livre para ditar regra eleitoral, ele é levado a respeitar alguns limites de método e de medida. O teste de proporcionalidade, experiência europeia que eu citei, representa um instrumento, um método para colocar sob controle a liberdade da política em matéria eleitoral. Agradecendo a participação do professor André, passamos desde já a palavra à professora Ginevra Tcherina Ferroni. Agradeço de coração os amigos brasileiros e, em modo particular, agradeço Marcelo Figueiredo por ter organizado esse evento nessa terra maravilhosa e também pela generosa e calorosa acolhimento. O tema, eu sei que vocês já estão cansados, mas eu vou tentar ser rápida. O meu tema é a relação entre sistemas eleitorais e seleção das candidaturas. E sendo de Firenze, de Florença, eu não posso não partir de contar para vocês o que acontecia na Firenze do Renascimento, que era governada pelos Médici. Os Médici, que eles tinham no salário da família alguns sujeitos que selecionavam os candidatos para os mais importantes cargos públicos da cidade. Então, todo mundo podia aspirar a ter esses cargos, mas tinha que ser forte para ter chance. Então, eu diria que é um tema antigo esse da seleção da candidatura. E, no entanto, é um tema que não foi enfrentado pela doutrina, nem a doutrina constitucionalista, que de alguma forma eu até entendo, mas não foi nem enfrentado pela ciência politológica. Isso
me espantou muito. Como se, pela seleção dos candidatos, uma das mais obscuras funções dos partidos políticos, a gente não tivesse que falar disso. Eu procurei uma imagem usada por 2 autores ingleses, num volume que saiu em 88, onde os autores falam do jardim secreto da política, justamente para evidenciar a fonte do poder interno e a distância e o segredo desse jardim nos seus procedimentos. Maurice Duverger, o nosso colega Moroni, estava falando que é um tema onde pesa um grande paradoxo. E Verger dizia que isso era ligado aos partidos, que é o conhecimento daquilo que realmente acontece dentro dos partidos, e ele prefere não falar. E quem realmente tem interesses e gostaria de aprofundar, ele não tem como ter acesso a esses conhecimentos. Esse tema se liga ao tema da democracia interna e colega-se também a outro tema, que é a natureza jurídica dos partidos. Onde os partidos na Itália são privos de uma formal relevância publicística, enquanto são associações não reconhecidas, é compreensível essa cautela em pesquisar os acordos entre os partidos. Onde os partidos têm uma relevância formal, talvez seja menos importante. As razões podem ser várias, mas acontece que sempre foi entendido muito fraco esse relacionamento entre sistemas eleitorais e seleções das candidaturas. E está errado, porque esses temas estão estritamente ligados. O impacto que existe no sistema eleitoral da escolha entre os candidatos é, na realidade, muito forte. Eu penso, por exemplo, na implicação que deriva da qualidade dos candidatos selecionados, essa seleção que determina também a qualidade do parlamento que vai ser eleito. Muitas vezes, a qualidade dos membros do governo, em geral, a qualidade da classe política que ficará a guia do país. Então, a seleção dos candidatos incide sobre a natureza e sobre o funcionamento das democracias. É esse perfil que representa, como disse um construcionista italiano, representa um nervo descoberto do relacionamento entre o constitucionalismo e os partidos políticos, que, sob o perfil da seleção dos candidatos, tem todos os poderes e substancialmente não tem limites. Lembro, por exemplo, o que aconteceu na Itália no ano passado. Chegamos à aprovação de uma lei que introduziu a não possível candidatura de pessoas que tiveram uma sentença que tivesse passado sem mais nenhuma possibilidade de recurso, quase fosse uma lei de ficha limpa, parecida com a lei de ficha limpa brasileira, que impede a possibilidade de se candidatar a pessoas que tivessem uma ficha limpa. Evidentemente, essa lei é a demonstração da falência, ou, de qualquer forma, da fraqueza da nossa República, porque é um princípio elementar de ética, não precisaria ter essa lei de ficha limpa. Essa razão nos induzem a entender que as soluções que podem ser individuadas ao problema da solução das candidaturas, que é um problema de democracia interna, tem, indubitavelmente, uma natureza de tipo publicística. Eu preciso dizer que, no momento em que eu preciso enfrentar o tema da candidatura, da seleção das candidaturas dos partidos, eu tenho na frente um panorama bastante variegado.
Os candidatos são escolhidos democraticamente, individuados de forma democrática entre os simpatizantes dos partidos, naqueles sistemas em que os candidatos são escolhidos pelo líder do partido. Então, sobre esse tema, vou tentar fazer alguns pontos específicos. O primeiro ponto, as eleições primárias, que é um tema bastante noto. Não vou falar sobre isso, mas nasce nos Estados Unidos devido a teve uma grande difusão, principalmente nos Estados Unidos e também na América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, e também uma difusão na Europa. Depois também chegaram ao Médio Oriente, na Ásia. A nível legislativo são poucos os ordenamentos que disciplinaram, além dos Estados Unidos, se não erro, também o Chile e a Argentina. Se tiver tempo, talvez seja interessante eu poder comparar, em particular com vocês que conhecem mais de perto esse instituto das eleições presidenciais. Porque as eleições presidenciais, as primárias estão se firmando não tão somente no continente americano, mas também na Europa. Fala-se disso sempre mais como um instrumento flexível, que é possível de se adaptar a contextos históricos e políticos muito diferentes. Sobretudo, um instrumento flexível que pode ser combinado com sistemas proporcionais ou até com sistemas de tipo majoritário. Não somente, as primárias são instrumentos que encontram a razão de ser naquele declínio dos partidos políticos e estão em contrastes com o declínio da credibilidade dos próprios partidos, tentando aproximar esses partidos das sociedades e tentando de encorajar a participação política do povo. Isso abre um arquipélago de modelos, uma variedade de modelos diferentes. E, naturalmente, se nós adotarmos o critério do eleitorado, quem escolhe os candidatos, quem vota nos candidatos, temos sistemas fechados e sistemas abertos. O sistema inglês, por exemplo, é um sistema substancialmente fechado, apesar de que a escolha dos candidatos é remetida aos simpatizantes de partidos de fato. Quem vota no partido pode escolher se inserir ou menos o nome do candidato, o número do candidato na lista, enquanto, por exemplo, o sistema francês nasce como primária fechada, mas que no tempo ele se abriu muito. As primeiras primárias na França foram em 1945 para as presidenciais, enquanto em 2009 alcança-se uma abertura, fazendo uma convocação de primárias populares, com a condição imposta aos votantes, aos eleitores, de subscrever uma carta de adesão aos valores da esquerda. Um procedimento que foi administrado integralmente pelo Partido Socialista. Eu não posso ficar me delongando, mas na França a doutrina não é assim tão acrítica sobre as primárias presidenciais. Algum exponente francês, inclusive, diz que as primárias são uma interface entre o presidente e os eleitores, e, portanto, essa filtragem não seria coerente, mas nesse também eu não posso me aprofundar. Outro critério é aquele da maior ou menor inclusividade, o que eles chamam de candidacy, a quem possui os requisitos para ser candidato. E aqui também não existem modelos fixos e exportáveis a priori. Uma maior inclusividade não leva necessariamente a uma maior democracidade. A doutrina americana, nesse ponto, ela diz há muito tempo que a democratização da seleção dos candidatos produz mais fontes de legitimação dos mesmos, com o consequente risco de uma menor coesão interna do partido. Com um aumento de necessidades financeiras e um notável aumento de uma política individualística e populista. O caso Renzi é um caso emblemático. Então, ampliar de modo democrático a inclusão
justamente essa cândice, de se tornar candidato, e na realidade determina o desaparecimento do partido como organização coerente, porque os candidatos param de ser dependentes do partido e se movem totalmente de forma autônoma, recolhendo autônoma, eles organizam a campanha eleitoral e ficam desvinculados do que são as linhas de política do partido. É como se o partido sofresse um eclipse. Os lados positivos, os lados negativos. Bom, de fato, a tendência que parece que está se afirmando a partir dos anos 90 é de uma grande difusão, um processo de democratização dos processos de seleção do pessoal político. Nos Estados Unidos, cada vez mais estados fazem eleições primárias e menos estados fazem os caucus, e no contexto europeu, a gente está vendo uma ampliação das formas de consulta, sempre caracterizadas por uma maior abertura na seleção dos candidatos. Na Itália eu estava falando, já estão falando há muito tempo, de introduzir com leis as eleições primárias. É uma exigência que é tão esperada, do meu ponto de vista, é a cartilha de que não existe democracia interna nos partidos. Esse fato significa que tem um problema gravíssimo de democracia interna dos partidos. As eleições primárias vêm depois, dizem que não existe democracia. Raciocinando de um ponto de vista puramente jurídico, constitucional, eu não acho que haja obstáculos à introdução com leis estatais da possibilidade de regular as eleições primárias, que podem ser feitas de várias maneiras, podem ser fechadas, abertas, semifechadas, semiabertas. Segundo, existem várias formas de combinação. Por exemplo, na região da Toscana, onde eu moro, foi a primeira região na Itália, em 2004, que aprovou uma lei que disciplinava e disciplina ainda as eleições primárias administradas pelas instituições. Então, não administradas pelos partidos políticos. E a Corte, com uma sentença importante, com várias sentenças, disse que, de alguma forma, a hipótese de disciplinar com as eleições primárias, ela pode ser constitucionalmente compatível, porque isso leva a um aumento e a tutela dos espaços de participação dos cidadãos. Eu, pessoalmente, acho que, com partidos bem organizados e enervados na sociedade, não precisaria de eleições primárias se não fosse pelo candidato premier da coalizão. Mas eu acho que eu não tenho simpatia pelas eleições primárias e diria até que me assusta uma institucionalização dessas eleições. Seria um tipo de campanha permanente eleitoral, fazendo com que chegasse às primárias a partir de um voto. No ano passado, de algum modo, teve muita atenção mediática essas eleições primárias e, de fato, não aconteceu. Muitas outras coisas eu tenho para falar, mas não dá tempo. Então, vamos na segunda. O poder de escolha dos eleitores, listas fechadas e preferências é um outro tema que se liga muito estreitamente aos sistemas eleitorais. É um tema, evidentemente, muito discutido na Itália, e se é preferível uma lista fechada ou talvez um sistema de preferências. É um tema muito discutido na Itália, é um tema utilizado de maneira muito instrumental pelos partidos políticos, segundo o momento e a necessidade, das necessidades políticas do momento. Nenhum dos dois sistemas é perfeito, logicamente, e eu diria que o sistema de listas fechadas não é um bom modo de selecionar candidatos, mas eu gostaria de dizer que não é uma anomalia italiana, porque a geografia europeia
das leis eleitorais desenha um mapa bastante homogêneo de mecanismos de escolha dos candidatos. E como listas fechadas, eu penso na Espanha, na Alemanha, no Portugal, para dar exemplos para vocês. A discussão sobre as preferências ou listas fechadas não me parece muito relevante. Eu, pessoalmente, não amo muito o voto de preferência, porque apresenta vícios ainda mais graves em relação às listas fechadas. Os custos de campanhas eleitorais, pouca coesão partidária, menor troca dos eleitos e uso particular dos recursos e a subrepresentação das mulheres e fenômenos de corrupção. Com um sistema como o que se está delineando na Itália, que é o sistema de listas fechadas, pode ser bom se bem que eu acho que o ótimo fica um pouco no colégio nominal. Entre preferências e listas fechadas, é a questão da credibilidade da política e a confiança que os cidadãos põem no partido e nos louros mais altos dirigentes. E no último ponto, o que está mudando na Itália? Eu diria não só na Itália, mas um pouco no mundo. Eu diria que está mudando o relacionamento entre democracia representativa e direta. Por quê? Porque a gente teve um extraordinário desenvolvimento de tecnologias que incide significativamente na forma de organização política. As novas tecnologias, internet em particular, são utilizadas em todas as atividades do partido, entre essas a campanha eleitoral. É só pensar no que aconteceu nos Estados Unidos, com uma comunicação via internet, que começou entre Clinton e Al Gore, e a internet e a comunicação política que teve nas duas campanhas do Barack Obama, em 2008 e 2012. Uma campanha de Obama, em 2012, foi extraordinária também pela capacidade de reunir fundos, e não só do Obama, porque na França aconteceu alguma coisa similar. O grande sucesso da Front National com Le Pen foi, em grande parte, ao uso estratégico da mídia social. E na seleção dos candidatos, em que modo a nova tecnologia pode incidir? Incide muito. Na Itália, o terceiro partido, eu diria por número de votos, o primeiro partido na Itália, o Movimento 5 Estrelas, que é uma realidade muito importante no sistema italiano, selecionou candidatos a partir de uma forma de consulta online, a partir da base, da base parlamentar, com critérios muito rigorosos, que não vai dar para entrar, mas analogias a gente encontra na Europa. Tem o Partido dos Piratas na Alemanha, que é um partido que nasceu na Suécia e que se tornou um sujeito político muito significativo. Muitos alemães, 15 deputados em Berlim, muitos, e agora os piratas que estão se coagulando para enfrentar o grande desafio dos europeus. É um sistema interessante porque, para elaborar as listas de seleção dos candidatos, não são os dirigentes do partido que fazem isso, mas é diretamente a base que faz isso. Quem quer se apresentar às eleições tem que passar pela prova do Kandidatengrill, ou seja, a grade do candidato. Tem que se submeter a várias perguntas formuladas dos inscritos que avaliam a idoneidade do candidato. Isso assinala uma passagem de formas de democracia representativa, de democracia direta, provavelmente sim.
Algumas dúvidas, claro que tem. A gente sempre pergunta se é verdade que a democracia dá a possibilidade de que todos participem diretamente ou indiretamente de decisões e que a decisão seja feita em maioria. A primeira requisição é garantida pela rede. O segundo requisito tem problemas, muitos problemas. Quem faz parte a maioria que vota, como é que consegue garantir a transparência dos procedimentos de voto, de votação? Quem controla? Quem controla? São todos interrogativos, questões legítimas, perguntas legítimas. Eu acredito que essas perguntas não devem e não podem interromper o processo que está em ato, que está acontecendo, que não deve ser demonizado. Pessoalmente, eu não acredito na democracia direta, nas organizações complexas, que também podemos dizer que a democracia direta nunca existiu. Podemos pensar na Atenas de Péricles, por exemplo. Com certeza, a crise dos partidos e a conseguinte ruptura entre Estado e sociedade é um fenômeno que hoje está se consolidando de maneira muito forte. Então, como nada se reproduz da mesma forma, novos partidos terão novos caráteres, terão caráteres e formas de organização e instrumentos diferentes dos que existiam no passado. Isso graças à rede, à internet, à web, que tem uma função fundamental, não somente como função organizativa da ação coletiva, mas também como função de controle, de monitoração, de avaliação dos discursos dos diferentes atores políticos, mas também de seleção dos candidatos. Trata-se de atividades que não são, digamos, hostis à democracia clássica, mas são complementares a essa democracia, ao ponto que me parece justo dizer que a ciência da política tentou utilizar um modelo alternativo tanto ao representativo que ao direto, uma democracia da segurança. Nesse contexto, o jardim secreto da política torna-se um pouquinho menos secreto, e isso me parece um grande bem. Genebra, as manifestações que foram feitas hoje pelos nossos 4 palestrantes, bem demonstram as inquietações nessa seara do direito político, da democracia, inquietações que não são exclusivas do Brasil, não são exclusivas da Itália, mas estão ao redor do mundo. E esse debate se mostra muito importante, sempre na expectativa e na perspectiva de buscarmos o aprimoramento dos sistemas colocados. Todos eles têm os seus problemas. Obviamente, nós não chegaremos a um sistema perfeito, mas deveremos caminhar sempre num debate profundo, na intenção específica do aprimoramento. E esse debate de hoje, essa palestra, essas manifestações desta tarde, bem demonstram quão valorosa foi e é a iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral, de todos que se empenharam na realização desse evento. A qualidade dos manifestantes, a profundidade dos debates que estão sendo colocados justificam isso. Então, nós agradecemos a participação dos 4 professores que nos abrilhantaram nesta tarde e encerramos este painel devolvendo a palavra ao Gonçalo. Muito obrigado. Nós agradecemos aos nossos distintos palestrantes e convidamos agora o presidente da mesa, Dr. Mauro Presotto, para fazer a entrega do certificado e da lembrança de participação desse seminário